Por que você perde a paixão pelo que mais amava? A resposta está no seu corpo. Você já teve um sonho que te consumia por inteiro? Um projeto, uma carreira, um relacionamento, um objetivo, algo pelo qual você estava muito animado, pensava, mal conseguia dormir, se sentia encantado. Então, em algum momento, sem um motivo claro, isso foi sumindo. Você ainda tentando manter o ritmo, mas inevitavelmente perdendo a força. E se perguntando: o que aconteceu comigo? Por que eu não estou mais animado? Aonde está a minha motivação? E hoje eu vou te responder. E a resposta, ela não está na sua mente, ela está no seu corpo. Meu nome é Karina Reis, eu sou psicóloga, administradora e gestora de pessoas e trabalho com isso há mais de 20 anos e tenho visto acontecer isso na clínica frequentemente. E eu tenho o caminho e o porquê. Durante muito tempo, a psicologia tentou resolver isso pelo campo das ideias, da mente. Pensava-se em ter mais disciplina, criar novos hábitos, ter mais planejamento, mas nada disso funcionava. E não funcionava não por uma questão de falta de método, não funcionava por uma questão interna, estrutural. Faltava uma sustentação interna, e isso é uma questão de corpo, não é de agenda, não é de força, é uma questão emocional, e é aí que tudo pode virar. William Reich, médico e cientista do século XX, foi um dos primeiros a entender que o nosso padrão emocional ele não vive só na mente, ele se organiza no corpo todo. Intenções musculares, formas de respirar, postura, tensões ao longo do corpo que se repetem durante toda a vida. E Reich chamou isso de estrutura de caráter. E dentro dessa estrutura existe um ponto que eu quero te mostrar hoje. Um ponto de bloqueio específico que explica com uma precisão impressionante porque tantas pessoas começam com tudo e não conseguem sustentar a jornada. Este ponto de bloqueio é o ponto de bloqueio oral. Não que seja apenas ele que vai explicar um pouco disso, mas é ele que vai trazer um pouco mais de entendimento desse fenômeno. Para entender um pouco do que significa o ponto oral, você precisa voltar lá no início. Não da sua história adulta, mas do seu primeiro dia de vida. Aliás, antes, como foi a sua vinda ao mundo? O bebê, quando ele chega ao mundo, ele tem uma necessidade fundamental de ser alimentado. Não só com leite, mas com presença, com consistência, com resposta. E para isso, ele chora para que alguém o atenda, o alimente. É a base do que Reich chamava de autossustentação, a capacidade de se manter em movimento pelo próprio desejo interno. Quando essa base é interrompida, seja por uma mãe emocionalmente ausente ou por cuidados inconsistentes, por ambientes de privação afetiva, o bebê aprende uma coisa muito perigosa. Eu não posso contar com o fluxo e nem com a energia, porque isso vai acabar a qualquer momento. E o corpo registra isso. O tórax se fecha levemente, a respiração fica mais superficial, a garganta carrega tensão, a voz às vezes não tem sustentação e o adulto que esse bebê se torna chega na vida adulta com uma crença orgânica não consciente instalada nas suas fibras musculares. O que eu começo, não consigo manter. O ponto oral não é preguiçoso, não é falta de caráter, não é má vontade. É um padrão de sobrevivência que virou estrutura, do prazer imediato que aquilo oferece. No momento em que a jornada pede persistência, sem recompensa imediata, quando o projeto entra na fase dura, quando o relacionamento sai da fase de euforia, quando o trabalho exige entrega sem retorno rápido, o combustível some. Porque nunca foi genuinamente interno. Nunca foi natural, foi emprestado do meio. Reich descreveu isso como um colapso da corrente energética. O fluxo que deveria se autorregenerar, ele encontra um bloqueio no segmento oral e torácico. E a pessoa literalmente desinfla, murcha, a motivação vai embora. E a mente começa a construir justificativas. Não era para mim, o momento não era certo, talvez eu não tenha talento, talvez eu não seja bom o suficiente. O problema não é o projeto, o problema não é você. O problema é a falta de sustentação energética, estratégia emocional. E como você sabe que isso acontece com você? Observe alguns padrões. Você tem uma lista de começos sem fim. Cursos iniciados, projetos abandonados, ciclos que se repetem com nomes diferentes, mas sempre no mesmo lugar. Você depende muito do olhar do outro para continuar. Quando vem elogio, a energia volta. Quando vem a crítica, o silêncio, você desmorona. Você sente que não tem como conseguir. É uma fadiga que não deixa de existir e não tem explicação. E talvez o mais revelador, você sente que as pessoas ao redor são mais capazes de sustentar suas próprias jornadas do que você. E isso gera uma vergonha silenciosa. Isso não é um defeito, é um mapa. E mapas existem para nos guiar e encontrar um caminho aonde queremos chegar. O trabalho com a estrutura oral não é sobre criar mais força de vontade. É sobre reconstruir internamente o que não foi feito lá no início. É sobre aprender a se autoalimentar emocionalmente, encontrar seu próprio ponto de sustentação. A respirar mais fundo, a ocupar mais espaço no próprio corpo. E isso se faz com tempo, com trabalho profundo, com consciência corporal.
com psicoterapia corporal. Não tem atalho, mas tem um caminho. E o primeiro passo é parar de chamar de fraqueza o que não é. O que, na verdade, é uma ferida que ainda não foi vista, não foi sanada, não foi cuidada. Se esse conteúdo tocou algo em você, ou você entende que alguém possa se beneficiar com isso, lembre-se de compartilhar e ativar as notificações. Afinal de contas, é com a tua ajuda, com as tuas críticas, com as tuas sugestões, com o seu compartilhamento, que podemos falar ainda mais sobre isso. E se você quer que eu continue no próximo vídeo trazendo dicas de como estruturar essa energia e se tornar mais sustentável nos seus projetos, sem sair queimando a largada por aí, deixa aqui nos comentários que nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!